Estamos aqui mais uma vez para mais uma dica da semana. Eu sou o Marcelo Charra e eu vim trazer aqui um livro de um cara famoso que se chama Daniel Goleman. Famoso pelo menos por aqueles que buscam a literatura aí corporativa, que frequentam os aeroportos ou aquela banca das grandes livrarias que estão focadas em negócios, né? Então ele fala aqui sobre um tema chamado inteligência emocional. Esse livro aqui é de 1995, então é provável que você já tenha tenha se encontrado com ele em algum lugar, ou mais do que isso, que você tenha visto algum desdobramento falando dos dois tipos de pensamento, do racional e do emocional, principalmente aplicado ao mundo corporativo. Mas aqui ele diz uma coisa super legal. Ele fala da importância de você, além da inteligência racional, aquela que nós desenvolvemos ao praticar atividades especificamente repetitivas, técnicas, aquela que a gente aprendeu na maior parte do tempo. Para quem consome meus vídeos aqui, já vou falar que eu costumo dizer que estamos na era das soft skills, né, que a gente está aprendendo ou voltando a aprender a se relacionar, a abraçar as pessoas, olhar as pessoas nos olhos, e tem a era que foi a era que está no seu auge, talvez, que é a era das hard skills, do raciocínio lógico e dessa questão puramente técnica. E ele diz o seguinte: a gente desenvolveu um alto grau de capacidade de desenvolver a nossa inteligência racional. A gente consegue fazer contas complexas, desenvolver algoritmos fantásticos. Na época dos aplicativos ou das organizações exponenciais, a gente está super treinado, porque há cerca de 100 anos a gente tem lá, desde a época de Taylor e Fayol, desenvolvido o processo ordinário, o processo, ou para ser redundante, o processo processual. Uma brincadeira, mas que é uma coisa seguida da outra, que é uma coisa ordinária, é uma coisa de produção em escala, é uma coisa que vem da produção industrial. E agora a gente está tendo que lidar também com as nossas, a partir dessas descobertas mais recentes, das nossas emoções. Como é que nós gerimos as nossas emoções? Como é que a gente toma decisão quando a gente está com raiva? Como é que a gente toma uma decisão quando a gente está emocionado? Vou dar um exemplo prático, né? É o aniversário do seu filho e o seu filho te pede um determinado brinquedo. E aí, mesmo ele sendo caro, você olha para o brinquedo, olha para o seu filho e você acaba tomando aquela atitude por um determinado impulso, mas principalmente por um envolvimento, por um despertar emocional. E os marqueteiros são mestres nisso. Existe um termo que a gente vai falar aqui mais algumas vezes para frente, mas que vale vocês pesquisarem, que é a questão dos gatilhos emocionais, dos gatilhos mentais, que são palavras que são colocadas no seu caminho para que você a sua emoção seja despertada e você tome uma atitude a partir dessa emoção. Como essa que eu disse, uma loja de brinquedo, coloca determinado brinquedo na porta da loja, anuncia na TV, nos canais de desenho por vários dias, quando seu filho passa no shopping, ele olha para você com aquela cara de pai, me dá esse presente, e você naturalmente terá despertado ou sentido uma emoção. E a partir daí vai tomar uma atitude, eventualmente você pode comprar ou não comprar o brinquedo. Mas o que o Daniel Goleman coloca é que a gente deve ter uma inteligência emocional. Mais voltado aqui para o mundo corporativo, essa inteligência emocional ela pode ser tanto para eu entender o outro, as emoções que geram e que são emoções que direcionam o comportamento do outro, especialmente numa mesa de negociação, mas eu também tenho que olhar para as minhas próprias emoções. Quando eu estou nervoso, quando eu estou ansioso, como é que eu reajo diante de uma palestra que eu tenho que dar para 1000 pessoas? Será que eu fico na mesma situação do que quando eu estou conversando com os amigos? Então como é que eu me percebo enquanto uma máquina de geração e de sentimento, de emoções, e como é que eu trabalho isso comigo mesmo? Como é que eu desdobro isso comigo mesmo? E mais do que isso, quando a gente fala de inteligência, tem um quê de racional, como eu racionalizo o meu comportamento a partir das minhas emoções. E ele fala aqui, para a gente poder avançar nessa dica de leitura, um parágrafo muito legal. Ele fala da inteligência interpessoal, né? Então eu vou ler aqui o trechinho. Inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas, o que os motiva, como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. A gente tem um workshop em que a gente trabalha perfil comportamental, um treinamento que a gente trabalha perfil comportamental, usando uma metodologia chamada DISC. E a gente entende pelos 4 grandes quadrantes em que essa metodologia separa os seres humanos por perfis comportamentais, como é que elas reagem diante de pressão, como é que elas reagem em termos quando vem um relatório, quando vem um dado, quando recebe uma informação visual ou auditiva, e a partir daí você tem que saber como interagir com essa pessoa. Bom, ele diz então que isso é importante você ter esse conhecimento em relação às outras pessoas. Mas ele diz um outro tipo de inteligência, que ele chama aqui a inteligência intrapessoal,
que é aptidão correlata voltada para dentro. É uma capacidade de formar um modelo preciso, desafiador, modelo preciso, verídico, ainda mais desafiador, de si mesmo, e poder usá-la para agir eficazmente na vida. Basicamente é como é que eu me percebo de maneira clara dentro das emoções em que eu sou exposto ou que eu sou muitas vezes refém, porque não, né? Vou dar um exemplo claro para vocês. Não sei quem de vocês se lembra, mas há um tempo atrás, algumas pessoas que estavam presas, ou seja, dentro dos presídios, passavam o trote. Como elas faziam isso? Elas ligavam na madrugada para pais e mães, ou ligavam um número aleatório, e falavam, ó, seu filho sofreu um acidente, eu estou aqui com ele. Você imagina um pai levantando às 3 da manhã, portanto, já está ansioso, está com o coração acelerado, existe uma emoção ali, e o cara fala o nome do filho dele. Ou simplesmente fala filho. Na cabeça dele, ele nem pensa em perguntar se é o filho dele ou não. E a partir daí, o ladrão, a partir de um gatilho mental, coloca a pessoa num estado de irracionalidade por ter disparado um estímulo emocional muito grande. Como nós somos expostos a isso todos os dias no trabalho, às vezes o chefe pediu alguma coisa de um jeito que eu não gostei muito, ou eu fui sair de casa e um familiar meu falou de um jeito que eu saí um pouco mais transtornado, ou o taxista fez alguma coisa que me deixou fora do centro, eu a partir daí passo a tomar decisões de maneira menos racional do que eu tomaria se eu tivesse com elas controladas. Então, neste momento de tensão, de incertezas, uma coisa muito importante é a gente olhar para dentro de nós mesmos e, assim como eu disse na semana passada, conseguir gerir as nossas emoções, equilibrar as nossas emoções, para aumentar o nosso grau de racionalidade diante de tantas coisas que acontecem e diante de tantas reações que o nosso corpo tem e que nós muitas vezes não somos capazes de controlar a reação ao estímulo, mas somos capazes de coordenar que tipo de atitude eu vou ter a partir dessa reação que meu organismo teve em determinado momento. Portanto, fica o convite aqui dessa leitura, um livro bastante denso, esse aqui é para aqueles que gostam de ler mesmo, com conteúdo muito profundo, um conteúdo muito rico. Fiquem em paz, que tenhamos uma semana de muita prosperidade, de muita luz e que possamos olhar sempre o lado cheio do copo. Muita prosperidade, uma ótima semana a vocês e continuem me acompanhando aqui nas dicas da semana. Forte abraço.